E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é Silvia Nascimento, mais uma vez com vocês aqui na praça, no Cais de Manacapuru, para trazer para vocês as nossas entrevistas da série do programa A Fala é Nossa. E hoje nós vamos dar continuidade, né? Como a gente já falou no programa anterior, né? Que a gente entrevistou o repórter Márcio Bezerra. E hoje a gente vai trazer para vocês a Bianca Nascimento. Não é minha parente, viu, pessoal? Mas, quer dizer, pelo menos eu acho que não é. Estou olhando aqui para ela, está aqui pertinho da gente. Mas vocês vão conhecê-la. A história da Bianca é uma história muito emocionante. É uma história sobre um problema que acomete muitas pessoas na atualidade, que é a questão de depressão e ansiedade. E como a Bianca, ela superou essa situação e ela vem superando, ela vai trazer um pouco dessa história de vida dela hoje para compartilhar aqui conosco. Eu espero que vocês possam, de alguma forma, ser impactados com a história da Bianca. E eu vou chamá-la aqui para a gente iniciar essa entrevista de uma maneira bem especial para vocês. E aí, Bianca, boa noite. Boa noite. Eu espero que você se sinta à vontade aqui conosco, né? Nesse ambiente maravilhoso hoje aqui. E a gente vai aqui hoje contar a sua história de vida, de superação, de tudo que você passou, né, por um determinado período. Mas a gente quer que você comece contando para a gente onde você mora, qual a tua família, né? A sua idade, né? Se você sentir a vontade para falar, é claro. Tá bom, se você é solteira, se é casada, se tem filhos, um pouquinho da tua história familiar, para as pessoas aí ficarem te conhecendo melhor, tá bom? Tá bom. Bom, eu me chamo Bianca Nascimento, eu moro aqui em Manacapuru já faz algum tempo e eu tenho uma filha de 7 anos, né? Hoje eu trabalho aqui no centro. Mas antes de eu trabalhar no centro, eu trabalhava como manicure. Aí tudo isso começou a minha história na depressão, né? Então, quando isso começou foi, se eu não me engano, foi em 2020 a 2021. Foi na época da pandemia. Ah, tá, também. Aí nesse período, como eu já tinha bastante cliente, eu já ia trazer novidade, né, para meus clientes, tipo alongamento, unhas de fibra, tudo isso. Eu já estava me aperfeiçoando na área, tudinho. Aí foi quando a pandemia surgiu, aí eu dei uma parada. Mas quando o meu produto chegou, eu testei esse produto em mim, né? Então, isso foi à noite. Eu testei à noite, era o único tempo que eu tinha para fazer. Aí, quando eu testei esse produto em mim, eu comecei a passar mal. Eu passei mal, assim, me senti que eu nunca tinha sentido na minha vida, nunca. Quais os sintomas, assim, que você sentiu? Logo da primeira vez que aconteceu, me deu uns calafrios, me deu uma vontade, assim, imensa de desmaiar, mas eu não desmaiei. Começou uns tremores, né? Nessa época eu morava junto, né, com o pai da minha filha. Hoje eu sou separada dele. E nesse período, quando eu tive a primeira crise, eu não fui no hospital. Eu fiquei em casa, liguei para minha mãe, que ela morava lá na estrada, que hoje eu moro com ela. Liguei para ela, falei: mãe, eu não tô me sentindo bem. Tem como a senhora vir aqui comigo, né, cuidar de mim? Aí no mesmo momento ela foi, de madrugada isso. Aí tá, no outro dia de manhã não aconteceu nada, não senti nada, normal. Aí então eu não resolvi mais mexer na caixa de produto que eu tinha comprado, né? Até então você achou que era efeito do produto? Sim, porque a primeira vez que eu coloquei assim a minha mão na cabine, que eu senti algo estranho, o meu corpo teve a reação muito diferente, muito mesmo, que eu nunca tinha sentido antes, né? Aí eu fiquei em casa com a minha mãe tudinho, ela cuidou de mim. Aí eu fui pesquisar, né, o produto que eu tinha comprado. Bom, e esse produto, ele era falso, os produtos que eu comprei. Nossa. Por incrível que pareça, o produto era falsificado e eu testei em mim. E esses produtos não era para ser testado diretamente na gente, né, na pessoa. Era para ser testado assim num boneco de silicone, para fazer treinamentos, os alongamentos. E foi a partir daí. Aí comecei a passar mal novamente, né? Fui passando mal e resolvi, né? Eu resolvi ir no médico. Ficaram constantes esses sintomas? Sim, ficaram constantes. Até então você ainda continuava achando que era do produto? Sim, eu achava que era do produto, né?
Só que eu cheguei no hospital com várias crises. Aí, chegando lá, os médicos passaram um acalmante para mim ficar calma, né, relaxada. Mas nunca falaram o que era. Nunca. Sentia entalo assim na minha garganta, parecia assim que alguém tava me sufocando. E o médico examinou e não era nada. Fizeram todos os exames físicos? Sim, todos os exames. E nada estava dando certo. Não era nada, né? Porque como eu fui pesquisar depois, no YouTube, né? Outros sintomas mesmo que eu estava sentindo. Aí eu descobri, né, que eu estava com um começo de depressão e ansiedade, né? Aí então eu comecei a me isolar. Nesse período eu comecei a me isolar. Eu não comia, eu não falava com ninguém. Eu fiquei um bom tempo dentro de casa. Passei assim uns 3 dias, eu me lembro como se fosse hoje, né? Passei assim uns 3 dias acordada com medo de dormir e não acordar mais. Nossa, não sei o que é isso. É incrível como que a gente passa por uma situação, a gente fala assim a história, tem gente que não acredita, né? Mas só sabe quem realmente passa, né? Então, eu comecei a me acostumar e a me lidar com isso, né? E de lá pra cá, eu vim cuidando de mim, mas mesmo tempo isolada. Porque chegou a pandemia e ninguém saía, ninguém poderia fazer nada, né? Aí no caso só agravou, de um certo sentido, né? Porque você não podia nem sentir desejo e não podia mesmo sair devido à pandemia, né? Isso, exatamente. Não podia sair, não poderia ter contato com ninguém e a pandemia veio para levar muita gente e ensinar muita gente, né? Alguns, pelo menos. Porque eu acho que teve muita gente que não aprendeu muito com ela, né? Exatamente. Então, daí a minha mãe e o meu padrasto, né? Eles são pastores. Eles também pegaram 3 vezes o Covid. Nossa. Mas, graças a Deus, eles são firmes mesmo na rocha, entendeu? E não aconteceu nada. E eu, graças a Deus, Silvia, eu não peguei o Covid, por incrível que pareça. Amém. Mas a depressão, ela queria me levar. Porque quando eu ficava sozinha no meu quarto, vinha várias vozes, né? Você ouvia? Ouvia vozes. Falava... E falava bem assim pra mim, essa voz. Vai lá dentro daquela tua cestinha de manicure, lá tem uma tesoura. Vai lá, se mata. Não tem ninguém na tua casa. Meu Deus, até falava isso. Desse jeito pra mim. E assim, quando eu olhava pra tesoura, aí meu coração acelerava. Meu Deus, tira isso de mim, meu pai. Isso não tá certo, porque Deus, eu não era assim. Eu era uma pessoa normal, né? Uma pessoa normal. E, poxa, assim, eu passei tantas coisas mesmo, que às vezes eu não gosto de contar essas coisas pra ninguém, né? Mas esse é um testemunho vivo e forte, né? Pra quem tá passando pelas mesmas coisas que eu passei. Então, essa voz dizia várias vezes pra mim, quando eu dirigia a moto, né? Também falava, vai, se joga na frente do carro, se joga na frente do ônibus, que isso aqui não é vida pra ti, não. Mas, Bia, assim, nesse processo, que você falou que foi nesse período da pandemia, você não dormia com ninguém, ficava só você no quarto, ou ficava com a tua filha, com o teu esposo ainda? Não, nesse tempo eu não estava mais, né, com o pai da minha menina, eu já estava morando com a minha mãe, porque era para justamente ela cuidar de mim. Aí não procuraram psicólogo, nada desse tipo? Sim, eu procurei, né, procurei sim, uma psicóloga excelente. Eu vou falar o nome dela, que é a Jerusa Lima. Sou grata pela vida da Jerusa, porque ela me acompanhou. Aí ela fez o diagnóstico que de fato você estava com depressão. Sim, exatamente. De fato eu estava com a depressão e crise de pânico, né? Nossa. E foi um momento assim que eu acho que às vezes Deus permite, né? Pra gente refletir sobre a nossa vida. Então, eu acredito que às vezes seja assim, que Deus tem um propósito na nossa vida, né? Com certeza. E eu depois que eu passei assim dessa depressão, que eu vim descobrir, né? Que eu descobri realmente a depressão, eu comecei a conhecer pessoas, né, que me deram força.
A minha mãe, sou grata também à minha mãe, meu padrasto, que todas as vezes eles estiveram comigo fazendo oração, campanha de oração, que era pra gente estar firme, porque isso era o inimigo que queria constranger nossa família, queria destruir. E assim, durante esse processo, eu conheci uma pessoa também muito incrível, que até hoje, assim, me apoia em palavras, né? E me incentiva, é meu maior apoiador. Não sei se pode falar o nome dele aqui. Não sei também, não sei, você que sabe. É o Márcio Bezerra. Nosso colega. Ele falou muito de Deus pra mim, que ele falou que eu era uma pessoa incrível, que eu ia conquistar todos os meus objetivos, né? Que não era pra me fazer isso, porque Deus, ele tinha algo, um plano, um propósito na minha vida, né? Então também eu sou muito grata a ele pelo incentivo, pelas palavras de força, que eu sei que, né, a gente precisa. E foi isso. No caso, Bia, na época que aconteceu isso, né? Em 2020 aproximadamente, né? 2020 para 2021. Você era uma pessoa... Você acredita que essa situação que aconteceu com você se deu por algum momento que você passou, alguma coisa que te frustrou, alguma decepção? Você assim, tem algo assim, a causa, digamos assim. Você consegue imaginar o que causou isso? O que te levou a esse estado? Você vinha trabalhando muito constantemente? Sim, eu trabalhei muito. Eu não sei se também foi o excesso, né, também do meu trabalho, né, como manicure. Eu acho que eu não tinha tempo mais para adorar a Deus. Eu não tinha tempo mais, assim, para buscar a presença de Deus realmente como era. Como eu já vim de uma família cristã, eu me afastei um pouco de Deus, né? Eu acredito que seja isso, mas de lá para cá eu chorei muito. Eu pedi perdão para Deus. Eu falei que se eu conhecesse alguma pessoa na minha vida, eu queria buscar Ele para sempre, né? Porque quando a gente fala, a gente está dando a nossa palavra para Deus, né? E Deus sabe o nosso propósito, os desejos do nosso coração. Verdade. E aí foi esse momento que foi para me refletir mesmo sobre a minha vida. Aquela situação. A tua história ela é um pouco parecida com a minha nesse sentido. Nesse período também de pandemia, eu também tive essas crises. Só que eu não identifico depressão, ansiedade, tudo, acho que tudo é uma mistura, né? Acho que acontece as duas coisas ao mesmo tempo. E o corpo da gente, ele responde, né? A minha história é um pouco parecida com a tua nesse sentido, porque eu também sempre vim de um lar cristão e num período eu queria conquistar as coisas materiais, dos sonhos materiais que nós temos, né? E a gente se acha realizado, né? Quando a gente conquista, só que aí a gente acaba não tendo mais tempo para Deus, né? A gente tanto trabalha, tanta coisa, que a gente deixa Deus de lado, né? E eu acho que, como você falou, quando o Senhor permite acontecer alguma coisa, Ele nos leva ao encontro dele de alguma forma, né? É verdade. E eu acredito que você, assim como eu e talvez muitas pessoas que eu sei que passam por essa situação, hoje você pode dizer que você superou? Sim, eu superei, com certeza. Tipo, hoje a minha ansiedade, ela tá controlada, né? Eu não tenho mais crise de pânico, eu não tenho aquela depressão de ficar isolada como eu fiquei por muitos anos, né? Já sente alegria novamente? Sim, eu sinto alegria. Hoje eu já conquistei a metade do que eu queria. Amém. E porque, tipo assim, ó, as coisas que passou, né? Vai ficar pra gente contar, como a gente tá contando aqui agora, né? Esse é o objetivo. Levar adiante, né? Levar adiante e incentivar outras pessoas que não foi preciso nem você ficar dependente de remédio, digamos assim, né? Você chegou a tomar remédio para dormir, para isso, aquilo? Não tomei nenhum tipo de remédio, porque na minha cabeça eu estava dizendo que se eu tomasse eu ia ficar independente de qualquer coisa, né? Se eu acontecesse assim, uma crise de pânico, de ansiedade, eu ia ficar dependente do remédio, né? Mas eu coloquei assim na minha cabeça, não vou tomar, eu vou me controlar, eu vou fazer exercício de respiração, eu vou pensar em algo assim legal, positivo, né? Aí foi assim que aconteceu. Então, Bia, a sua história, como a gente já comentou,
ela é parecida com de muitas pessoas, né? Todos nós somos seres únicos, mas todos nós temos alguns problemas em comuns, né? E assim, a sua história de superação, nesse sentido, você buscou, no caso, a Deus, acima de tudo, se voltou para Ele, né? Pelo que você acabou de dizer. E você fez dele o seu remédio, no caso, deixou ele agir de fato na sua vida. Sim, com certeza. Com a ajuda da minha família, né? Com a ajuda assim, de pessoas que acreditam em mim, que me apoiam, né? Porque hoje em dia, quando a pessoa está doente, ninguém quer ajudar, né? É raro. Eu também me afastei de muita gente que não estava acrescentando na minha vida, mas Deus colocou pessoas especiais na minha vida para me dar incentivar, né? Mas graças a Deus, hoje sou muito grata a Deus, eu louvo a Ele pela minha, segunda chance que Ele me deu, né? É verdade. E que bom, né, que você pôde refletir, né, teve essa oportunidade, apesar de ouvir vozes, né, dizendo que você não tinha mais condição, né, para se matar, para tirar a vida, né. Eu passo um problema desse também na minha família, né. Além de mim, eu tenho uma filha que passou, que eu falo que passou, ela não está mais com esse problema também, mas é assim, eu vejo que durante a pandemia muitas pessoas elas tiveram, né, isso parece que se agravou, né, mas foi um momento, como você diz, de aprendizado. Muitas pessoas aprenderam e muitas pessoas superaram, né? E você é uma história de vida de superação. Nem estão aqui mais, né? Outras, infelizmente, não tiveram a mesma chance, digamos assim, né? Talvez não conseguiram forças, talvez, como você disse, não tiveram pessoas do lado que pudessem ouvi-las sem criticá-las, né? Porque muitas vezes a pessoa critica, né? Não sabe do que o outro passa, porque nesses momentos a gente não fala muito, né? Você falava para alguém do que você estava sentindo? Não, só a minha família que sabia. Não contava falar para tua mãe? Sim. Só para tua mãe. Olha que eu sou muito conhecida aqui em Manacapuru, né, por ser manicure. Nem para minhas clientes eu também não falava o que estava acontecendo. Elas me perguntavam por que o meu corpo estava reagindo, estava emagrecendo, né? Pesava, pode dizer pra gente, assim, mais ou menos, quanto você pesava antes e quanto você ficou aproximadamente no período da depressão? Não, eu não saí para me pesar porque na minha cabeça eu estava achando assim que eu estava feia, eu estava horrível, e se eu saísse as pessoas iam fazer perguntas, né, para querer saber o real motivo. Você chegou a emagrecer bastante? Bastante, eu não comia, eu não bebia água, eu não saía, qualquer alimento que eu comesse eu ia morrer engasgada. Era isso que vinha na minha cabeça. Aí eu pedi, né, pro médico me examinar nessa parte em mim, e aí ele falou que não era nada, era coisa da minha cabeça. Tudo problemas, eles chamam de assintomáticos, né, que são problemas psicológicos no caso, né? Isso. Mas que de uma certa forma afetavam o corpo, né? O corpo responde, né? Isso. Eu passei por um período também, hoje eu estava, inclusive eu tô estudando sobre isso um pouco, é a síndrome de Burnout. Mas eu acredito que o meu foi excesso de trabalho. Essa síndrome, ela dá também essas reações no nosso corpo, né? Calafrio, a gente fica trêmulo, não consegue conter. E a gente faz exame, não dá nada, aí que a gente fica, meu Deus, o que está acontecendo? Mas eu estou sentindo. Você sente, né? O coração acelerar, você sente o frio, aquele calafrio, aquela tremedeira no corpo incontrolável e o desejo de chorar. Exatamente, né? Eu chorei muito, bastante. Aquele choro que você não sabe de onde vem, aquela vontade, né, de chorar. É um choro assim do nada. Isso. A gente não espera, o choro já começa e o desespero vem. A gente pode estar em qualquer lugar, né? Qualquer lugar. Eu não saía com medo. Eu não conhecia pessoas, eu tinha medo de conhecer pessoas. Se eu fosse no lanche merendar, me dava medo, porque, meu Deus, eu vou passar mal. De pânico, né? Eu vou passar mal. Qualquer coisa que eu fosse fazer, algo novo, usar perfume, passar shampoo no meu cabelo, começava, na minha mente estava acusando, tu vai passar mal. E realmente eu passava mal, porque eu pensava tanto, né, que eu acabava passando mal. Mas hoje, graças a Deus mesmo, eu não sinto mais isso. A gente tem um pouquinho assim de ansiedade, que é normal, né? A ansiedade é a preocupação com amanhã, mas todo mundo tem um pouquinho. Aí eu não sinto mais isso. Mas não te dá crise, né? Porque tem pessoas que sofrem aquelas crises não de dá ansiedade, mais crises, né? Porque como eu estudei muito sobre a ansiedade, né? Eu não sinto mais as crises, graças a Deus.
você aprofundou no assunto, Sim. né? Você buscou saber como é que era a ansiedade, a depressão, como tratar, né? Foi buscando auxílio para você mesmo, né? Isso, eu cuidei de mim mesmo. Mas acima de tudo, o que é interessante na tua história é que você, acima de tudo, buscou a Deus, né? E tinha pessoas que estavam ali intercedendo por você, que estavam te dando aquela cobertura espiritual, né? Não querendo dizer aqui, pessoal, que a depressão não é uma doença, que a ansiedade não é, que já foi comprovado que é, né? Mas, acima de tudo, a mente da gente, ela tem poder, né? A mente da gente, ela tem um poder incrível sobre nós, né? Tanto é que a palavra de Deus, ela é clara, né? Quando o Senhor Jesus, ele diz que se a nossa fé fosse do tamanho de um grão de mostarda, a gente poderia dizer para uma montanha, sai de um lugar e vai para outro, ela iria, né? Porque ela vai crescendo gradativamente, mas a fé da gente, ela só cresce quando a gente vai passando, de fato, por momentos. E, geralmente, os momentos de adversidade, os momentos mais difíceis, é que a gente exercita a nossa fé, né? Que o Senhor nos leva a exercitar a nossa fé. E isso é para o nosso crescimento, só que no momento a gente não entende, né? A gente não sabe por que está passando aquilo. E eu ainda vou contar um pouco da minha história também, para as pessoas saberem que eu passei. Tem pessoas que não sabem também que eu passei por esse processo. Ainda essa semana, uma pessoa me falou isso, que não sabia que eu tinha passado por isso. Mas é por isso que eu resolvi também, assim, como eu sempre digo, que o Senhor tocou no meu coração, para eu trazer histórias como a sua. E eu sei que a sua não é a primeira e nem vai ser a última. Eu sei que muitas pessoas, né? Todos nós passamos por momentos de dificuldade, mas cada um lida de uma forma diferente. Talvez muitas pessoas hoje que a gente conhece até vivem dependentes de medicamento. Eu tinha medo disso, porque a ajuda do psicólogo, ela é fundamental, né, para dar as orientações. Eles têm aquelas técnicas ali que nos ajudam bastante, né? Mas a oração, acima de tudo, a leitura da palavra, as pessoas orarem com a gente já conforta muito a nossa alma. Com certeza. Né? Já conforta ali, é um remédio que só o Senhor sabe tratar, sabe curar. Então, muitas vezes, o corpo fica dependente, mas o tratamento não é no corpo, o tratamento é na mente, é na alma. Eu digo isso, que o tratamento nessas questões são na mente e na alma. E realmente a gente vê muitas pessoas que vivem dependente, né? Tudo que sente tem que tomar um calmante para dormir, para parar de pensar, fica dopado. Então eu disse, eu não quero viver isso. Eu me determinei, não sei se com você foi dessa forma. Foi, comigo foi assim também. Eu me ajoelhava. Eu não aceitei isso. Eu ajoelhava assim na beira da minha cama. Meu Deus, tira isso de mim, que eu não era assim. Eu era feliz, Pai, transforma o meu coração, a minha vida. Falei muito com Deus, olha. Muito mesmo. Muito bom, né? Mas a gente tem que tomar posse na vida da gente, né? Que senão a gente não supera. Não aceitar. E não aceitar também. Tem gente que fala que a depressão é falta de Deus. Não é falta de Deus, gente. Porque eu olho minha mãe, eu sempre oro por mim. E eu também sempre estava na igreja, né? Eu fiquei um pouquinho afastada de Deus, sim. Eu confesso que eu fiquei. Mas sempre confiando que Ele ia fazer algo melhor para mim, né? Isso. Foi assim. E a gente não entende, né? Os planos de Deus a gente nunca vai entender. Talvez depois que passa o processo. Mas o incrível é isso, né? O incrível é entender que o Senhor, Ele era, Ele é e Ele há de vir. Ele é o Deus que é o médico dos médicos. Ele é que cura acima de tudo. Ele que sara. Ele que nos consola, Ele que nos conforta. E eu espero que a história da Bia, né? A Bia, não sei se a filha dela quer aparecer assim. Como é o nome da tua bebê? Agatha Alejandra. Olha o nome, Agatha. Quer vir aqui, Agatha? Dá um alô aqui pro pessoal. Diz, oi, pessoal, tudo bom? Daqui é a Agatha. A Bia, então, a história da Bia aqui. A Bia Nascimento, né? Minha xará, pelo menos por sobrenome, né? A gente também tem histórias parecidas. Eu espero que vocês tenham sido, de alguma forma, alguém tenha sido tocado com a história da Bia. Se você, de repente, sente esses sintomas, está passando por essa situação, né? Ou chegou a passar, de repente, Bia, a gente pode pedir para falar com você, para entrar em contato, né? A Bia, ela está sempre aqui com a gente, comigo, com o Márcio, tá? Então, se você quiser conversar com ela a respeito desse assunto, né? Ela tem um Instagram, a gente vai colocar o Instagram dela aí para vocês, né, Bia? Tem Instagram, né? Então, de repente, você pode chegar no privê dela, né? Conversar, desabafar, porque eu entendo que muitas vezes você até tem, de repente, pai, mãe, mas talvez não sejam aqueles que estão percebendo, né? E assim como aconteceu com a Bia, pode acontecer com qualquer um. Ela teve esse apoio, mas talvez você não tenha. Então, a gente está aqui disposto, tá, a ouvir você. Não se sinta sozinha, porque você não está só. Acima de tudo, Deus está com você.
e que a história da Bia, assim como de muitas outras de superação que a gente vai trazer aqui, possa de fato impactar a vida de vocês e que a gente supere cada dia melhor aquelas crises que a gente vem passando. E agora eu vou deixar aqui para a Bia finalizar, dando as considerações finais dela. Gente, vocês que passam ou estão passando pelas mesmas coisas que eu passei, com a depressão, com a crise de ansiedade, crises de pânico, por favor, peça para Deus tirar isso do coração de vocês, da mente de vocês, porque não é fácil passar por uma coisa dessa, é muito ruim que você chega ao ponto de querer tirar sua própria vida, porque o inimigo coloca tanta coisa na nossa cabeça que a gente fica sem força. O conselho que eu dou para vocês, peçam ajuda, fala com a mãe de vocês, com o pai de vocês, com as pessoas assim que vocês sentem confiança, porque assim vocês vão conseguir superar. Vejam vídeos que te motivem. A gente sozinho a gente não consegue. É isso que é meu recado que eu tenho para falar. Então, pessoal, esse foi mais um programa, A Fala é Nossa. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham, de alguma forma, sido impactados com a história da Bianca. E no próximo programa, a gente tem a honra de entrevistar Elielson Santos, o dono, empresário aqui, palestrante, né? Inclusive vai ter uma palestra do Elielson, tá, pessoal, que trata sobre inteligência emocional e outras coisas. O Elielson, ele é assim, 1001 utilidades, então vocês vão conhecer um pouco mais da história de vida deles. Ele tem muito a agregar com todos nós, né, no conhecimento que ele tem para compartilhar com vocês. E eu espero que vocês estejam atentos aí para não perder a nossa próxima atração do momento.